Olá a todos novamente, sejam bem-vindos a mais um episódio de Carcação nos Segredos. Hoje temos para vocês, vamos falar-vos aqui da extensão das pontes, fortalezas e bazares e vamos particularizar e falar precisamente das fortalezas, como é que elas funcionam, que importância é que têm no jogo. É sobre este o episódio de hoje, não deixem de ver. Olá a todos novamente, sejam bem-vindos então a este mais um vídeo desta série Carcação nos Segredos, da segunda temporada. Hoje então vamos falar-vos aqui de uma peça interessante que é a peça da Fortaleza, que vocês no fundo veem aqui. Ela vem no âmbito, está presente aqui no âmbito da expansão número 8, que é a expansão das pontes, fortalezas e bazares. No fundo é esta extensão que vocês veem aqui. E na prática então como é que funciona esta questão da fortaleza? Não é muito complicado de perceber, mas tem aqui um outro pormenor que é importante. Bem, vamos aqui imaginar aqui a seguinte situação, aqui importante. Em termos de jogo, tínhamos esta seguinte situação, deixa-me só aqui ver, não é preferível ser assim também. E o que é que acontece? Vamos imaginar que temos esta situação, aqui, como vocês veem, e que agora, por exemplo, o jogador vermelho vai colocar esta peça. Bem, esta peça o que ele vai fazer é fechar esta cidade, e já sabem que uma cidade assim daria 4 pontos. Então, mas o que o jogador vermelho pode preferir é, em vez de ganhar 4 pontos, ele vai, no fundo, colocar aqui uma fortaleza e põe por cima o seu meeple. O seu meeple não sai dali, para já, ainda fica ali. Por isso, a ideia é, ok, não vou ter os meus 4 pontos, vou antes ter aqui uma fortaleza. E o que é que agora significa a fortaleza? Significa o seguinte, que a partir de agora, nas peças à volta da fortaleza, e neste caso que peças são essas? São as peças que estão, neste caso a fortaleza está aqui, são as peças que estão sempre consideradas ao lado dela, ou seja, as duas peças juntas da fortaleza e as peças exatamente à direita e à esquerda. O que significa é, quando alguma, ou uma cidade, ou uma estrada, ou uma abadia, neste caso um mosteiro, sejam pontuados, o primeiro que for pontuado, o jogador que tem a fortaleza ganha esses pontos. Vamos, por exemplo, fazer a seguinte situação. O vermelho pôs aqui e não ganhou nada. Passamos agora para o azul. Por exemplo, e o azul, vamos imaginar que fazia, por exemplo, assim. Juntava estes. Ok, temos aqui já. Conseguiu pôr estes. Passamos para o jogador vermelho. Por exemplo, ele podia pôr aqui, se quisesse, por exemplo, mas não punha ainda seguidor nenhum. Passamos para o jogador azul outra vez, que, por exemplo, se fosse o caso, vou chegar só um pouquinho mais para aqui, passaria para aqui. Por exemplo, e neste caso estava aqui, esqueci-me de pôr. Vamos imaginar, por exemplo, agora o jogador vermelho, por exemplo, coloca antes aqui e vai colocar, vamos imaginar, por exemplo, também um seguidor seu aqui nesta estrada. Pronto. E agora era a vez do jogador azul, e o jogador azul então iria fechar esta cidade. Pronto, como estão a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 10 pontos para o azul. Só que, no âmbito desta fortaleza, se repararem, um dos tiles da cidade que acabou de ser fechada está no raio da ação, podemos assim dizer, da fortaleza. Por isso este jogador controla uma fortaleza, está numa zona mais alta e tem um controle sobre esta região. O que significa que a primeira ou cidade, ou estrada, ou abadia pontuada, este jogador também ganha esses pontos. Por isso, reparem, ele não ganhou 4 pontos há bocadinho, mas por causa desta peça, estes 10 pontos são para o azul e também são para este vermelho. Por isso, o vermelho pontuava, o azul pontuava e depois, neste caso, cada um deles pontuava e recuperava os seus bonecos normalmente também. Um aspecto interessante que as fortalezas têm é que no final do jogo, para a avaliação dos campos, as fortalezas valem 4 pontos em vez de 3. Por isso também tem uma mais-valia em relação a uma cidade. Esta cidade valeria 3 pontos, mas esta já valeria 4 pontos. Por isso é um aspecto interessante. A fortaleza, no fundo, vem dar uma opção aos jogadores para as pequenas cidades, isto só se aplica, atenção, a fortaleza só se aplica nas cidades pequenas, de 2 peças apenas, ou seja, que têm apenas 2 tiles. Usar a fortaleza faz com que o jogador tome 2 decisões, ou tenta ganhar logo 4, ou então prefere olhar em volta e ver se há algo que esteja quase completo. Referir apenas um aspecto importante. Por exemplo, eu pontuei para esta cidade. Podia pontuar por uma estrada que, cá está, passasse neste raio de ação, nestas 6 peças, mas também podia pontuar por esta abadia, porque a abadia está numa destas 6 peças. Ou seja, quando o jogador azul rodeasse isto, tudo, os 9, se fosse, atenção, a primeira, se isto não fosse fechado, não é? Se esta fosse a primeira
a primeira coisa fechada, ou cidade, ou estrada, ou abadia, sendo aqui a primeira, então os 9 pontos que iriam para o azul também iriam, neste caso, para o vermelho, porque ele tinha a fortaleza. Para, no fundo, funciona assim da seguinte maneira: é uma questão de estratégia do jogador ganhar 4 logo, ou esperar mais um pouco para mais à frente poder ganhar mais. Pronto, e assim funciona o jogo. Já sabem, há algumas dúvidas, questões, vão-nos colocando também e vão acompanhando mais vídeos desta série Carcação nos Segredos. Até breve.